Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e hoje eu vim falar sobre Filhos de Sangue e Osso. Filhos de Sangue e Osso é um livro de 2018 e surgiu como uma grande promessa aí da fantasia. É o livro de estreia da autora Tomi Adeyemi e aqui a gente vai ter uma fantasia que vai ser inspirada na mitologia Yorubá. A mitologia Yorubá tem as suas origens na África, ela é uma mitologia africana. E o que eu achei bem interessante é que a autora, depois de se formar lá nos Estados Unidos mesmo, em Harvard, ela inclusive é americana, porém tem origens da Nigéria, se eu não me engano, e depois de estudar então em Harvard, ela veio para o Brasil e ela estudou em Salvador, ela estudou sobre a cultura, sobre a mitologia e a religião africana. Então a gente tem até alguns nomes aqui de divindades dos orixás que a gente já escutou ou conhece, como por exemplo Ogum e a Iemanjá. Então tem uma certa proximidade também com o Brasil. Eu já tinha citado esse livro aqui e a minha vontade de lê-lo no vídeo que eu indico para vocês séries que tratam de mitologias diferentes, né? Como eu disse, essa aqui trata-se da mitologia Yorubá. E logo depois daquele vídeo eu já comprei esse livro. Já tinha muito tempo que eu queria comprar e resolvi comprar, resolvi seguir meu próprio hype, como eu disse lá no Instagram para vocês. E já dei um jeito de colocar ele aqui na minha lista de leituras e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência. Aqui então, em Filhos de Sangue e Osso, a gente vai acompanhar o reino de Orisha, que é governado por um rei extremamente autoritário, levemente ditador e totalmente opressor. 11 anos antes da história de Filhos de Sangue e Osso, ele persegue o povo Magi. O povo Magi aqui na história é aquele povo que tem poderes, que tem habilidades, que tem magia dentro deles. Esse rei, então, ele vê a magia como uma grande ameaça e com a desculpa e com o pretexto de estar protegendo o reino, de estar trazendo segurança para o reino, ele condena a magia e ele faz com que essa magia acabe, perseguindo e exterminando todos os magis. Os únicos que são deixados vivos são as crianças, porque as crianças até atingirem 11, 12, 13 anos, se eu não me engano, 12 ou 13 anos aqui no livro, elas não despertam essa magia. Então eles eliminaram todos os magis e deixaram apenas as crianças, que são chamadas divinais. Esses divinais, porém, não têm vida fácil também, porque eles são considerados como se fosse uma escória da sociedade. Eles são até mesmo chamados aqui no livro de vermes. Então, eles ainda são perseguidos. Então, eles têm uma característica muito forte, que é a pele bem mais escura e os cabelos brancos. Então, não tem muito como disfarçar. E esses divinais, eles são forçados a trabalhos, eles têm que pagar muito mais impostos para o rei. Então, eles são realmente... ficam à margem da sociedade, eles são totalmente marginalizados, às vezes escravizados, então é um povo ali que ainda sofre muito nesse reino. Então o reino é totalmente injusto e, como eu disse, totalmente opressor. Então 11 anos depois dessa grande matança, desse grande extermínio promovido pelo rei, a gente vai acompanhar a história aqui, que talvez a magia não tenha realmente sido eliminada como o rei espera. O Filho de Sangue e Osso, ele é narrado pra gente por 3 personagens. A primeira delas é a Azélie. A Azélie, ela presenciou a morte da mãe dela, que era uma magi, os guardas do rei. Então ela tem um ressentimento e um ódio muito grande. Ela é totalmente contra, né, o rei, o reinado e a monarquia, e ela queria de alguma forma conseguir mudar isso, mas é muito difícil. Ela vive num vilarejo pesqueiro com seu irmão, com seu pai. O irmão e o pai dela não são magis, só ela que herdou isso da mãe. E ela vive ali com a Mama Agba, que é quase que uma mentora para ela. Essa Mama Agba, ela ensina as meninas a se defenderem, ela ensina outras coisas, como se fosse uma escola, mas elas também aprendem a lutar com bastão, não para ir contra os guardas nem nada do tipo, mas para realmente ter como se defender em algum momento e manter, de certa forma, essa cultura ali um pouco viva dos magis também. E a Azélie é uma menina totalmente impulsiva.
ela não se conforma com nada do que acontece com ela e a boca dela é muito grande, então ela acaba se colocando em muitas confusões porque ela não consegue se controlar, ela é totalmente explosiva, ela é totalmente impulsiva, então ela vai se colocando em várias confusões ao longo do livro. A outra personagem que a gente vai acompanhar então é a Amari. A Amari, muito contrário da Zélia, não tem nenhuma dificuldade aparente na vida, até porque ela é princesa, ela é filha do rei, ela vive ali em Lagos, no palácio, ela nunca saiu ali dos arredores do palácio e ela vive a vida boa, né? A única função dela é estar lá, é participar de eventos, é ser bonita, né, pra mãe dela, ficar magra, ficar apresentável, e ser educada, e ser muito bem, né, amigável com todo mundo, aquelas coisas, né, que a gente vê muito em livros de fantasia quando se trata da nobreza. E a Amari claramente não é muito satisfeita com a sua condição, porém, né, fica ali levemente infeliz. A única amizade verdadeira que ela tem é com uma serviçal dela, que é uma divinal, que é essa menina aí, descendente de magia, que foi deixada nesse extermínio que o pai da Amari criou. Então ela trabalha como uma serviçal ali pra Amari, como se fosse uma dama de companhia, e realmente é a única amiga que ela tem no reino. E por um motivo ali, algum dia, essa serviçal dela ela é chamada à presença do rei, o que a Amari acha muito esquisito, muito estranho, e ela vai ver do que se trata escondida. Então ela vai escondida saber por que o pai dela tá chamando essa amiga dela ali, e ela acaba presenciando o assassinato dessa amiga dela por conta de um artefato mágico, e que fica muito claro de que sim, a magia pode voltar. E a Amari fica indignada e acaba fugindo do palácio. E outro personagem que a gente acompanha também é o Inan, que é o irmão da Amari, que é o príncipe e o herdeiro ao trono. Então ele está vai se tornar o próximo rei, né? Ele está se preparando para se tornar o próximo rei. Ele acabou de ser promovido como capitão da guarda, então ele tem essa grande responsabilidade da guarda real ali, então ele comanda esses guardas para poder continuar o legado do pai dele. Ele tem muitos problemas contra a magia também, porque ele segue o que o pai dele fala, então quase que uma lavagem cerebral, ele acredita em tudo que o pai dele fala, ele realmente acredita que a magia é essa grande ameaça, e com a fuga da Amari, ele se torna o responsável por ir atrás da irmã e por impedir o retorno da magia. A história desses três personagens, então, elas vão se cruzar ao longo do livro, é claro, e a gente vai acompanhar essa saga de se voltar ou não a magia, quem que vai ganhar, que lado que vai ganhar. Além disso, a gente também vai entender o que realmente aconteceu com a magia, né? Por que que o rei é tão contra isso, por que que ele perseguiu todos os magis, por que que ele exterminou todos os magis, e também a gente vai acompanhar o que é essa magia, a gente vai entender como que ela surgiu, é explicado aqui pra gente toda essa cultura dos magis e o que eles faziam, como que isso surgiu, como que os deuses trabalham de certa forma, porque o povo se sentiu até abandonado pelos deuses, porque a magia era a forma mais de conexão ali, mais próxima que eles tinham com os deuses, e quando essa magia sumiu, eles também acreditavam que os deuses tinham sumido da vida deles. Então a gente vai entender tudo que realmente aconteceu nessa sumiço aí da magia, nesse sumiço dos deuses, e se é possível trazê-la de volta ou não. Então a gente vai acompanhar esses três, além do irmão da Zélia, que também é um personagem muito importante aqui no livro, porém ele não narra nenhum dos capítulos. Essa é basicamente a sinopse, sem dar nenhum spoiler pra vocês. E assim, tinha muito tempo que eu não lia uma fantasia que me prendia tanto. É um livro considerável, é um calhamaçozinho, que é mais de 500 páginas, porém eu li super rápido, a leitura é super fluida, aqui tem ação o tempo inteiro, as coisas vão acontecendo, não para, não fica chato, então é bem legal. Não vou negar que a gente tem aqui uma base muito comum de fantasia e um romance, então a gente tem aqui sim a jornada do herói,
De todos os personagens, eles vão evoluindo ao longo do tempo, mas principalmente da Zélia, que é a personagem principal, que tá tentando trazer de volta essa magia, e ela vai tendo aí essa jornada pessoal, né? Ela tinha a Mama Agba ali como uma mentora, e em algum momento ela tem que passar a se virar sozinha. Ela é peça principal ali nessa questão da magia, de trazer a magia de volta, porque ela é descendente de uma magia, ela é descendente desse povo que tinha a magia com eles. Então a gente tem essa jornada de herói principalmente dela, né, óbvio, e a gente tem um romance um romance jovem, que é aquele romance bem instantâneo, bem irreal, bem coisa de livro mesmo, de livro YA, porque é uma fantasia jovem, então essas coisas aparecem por aqui, não vou negar que elas aparecem, porém não me incomodou, principalmente o romance, que geralmente eu acho desnecessário. É levemente desnecessário aqui no livro? É, mas ele é bem rápido, ele não atrapalha a sua leitura, ele não vai fazer muita diferença, na verdade. Eu acho que a questão é essa, ele não faz diferença na grandiosidade do livro. O que é o mais legal desse livro? E assim, tem várias coisas, mas eu acho que o mais interessante realmente é a cultura. Então, como que a autora tomou esse cuidado de trazer essa cultura pra gente e como que na edição também eles tomaram esse cuidado, a roupa, né, pelo selo da Fantástica. Então, eles optaram por deixar as partes dos encantamentos e as nomenclaturas todas na língua original, na língua iorubá. Então, no final aqui, a gente tem tipo um guia de como se pronunciar as palavras, de como se ler as palavras de Yorubá, a gente tem aqui. Então eu achei isso muito legal, porque enriquece mesmo a história. Você tá lendo, não te atrapalha na leitura, não te atrapalha a entender nada dessas nomenclaturas, e eu acho que deixa mais rica ainda a história. Além disso, que eu gosto muito dessa edição, é que a gente tem um mapa. Eu sou fã de mapas, tá, gente, em livros, principalmente de fantasia, e que fazem muita diferença. E a gente tem também todos os clãs magis, afinal de contas são 10, e né, com a nomenclatura em Yorubá, ninguém vai conseguir gravar tudo de uma vezada só. Mas é super bem explicado. Eu gostei muito, que fala do porquê, que tem a magia, de como que surgiu, toda essa ambientação. Eu adoro isso em livros de fantasia, já falei aqui outras vezes. E também de como que o arco desse livro ele termina. Então a gente tem, claro que aquelas coisas, né, de livros de fantasia normal, que eles vão procurando algumas coisas, tem algumas jornadas pequenas para chegar na aprovação final. Então é muito por isso também que o livro tem ação o tempo inteiro, porque são diversas jornadas, diversas pessoas ou coisas que eles têm que ir atrás e têm que procurar para entender o que está acontecendo. Então sempre tem alguma coisa para ser feita, por isso que o livro é esse ritmo o tempo inteiro. E a gente chega no final, acontecem, né, aquelas coisas do tipo, ai, parece que vai dar errado, mas vai dar certo, e aí dá alguma coisa errada. Isso é claro, gente, isso vai acontecer sempre, não atrapalha também, e é muito bem feito. Eu acho que a grande diferença é essa, porque a autora consegue te envolver, ela consegue te ambientar e ela consegue te alimentar com uma cultura muito legal, assim, que não é abordada. Eu acho que, na verdade, é um dos únicos livros aí que aborda a cultura iorubá. Ela é extremamente rica, é vívida em detalhes, então você realmente imerge nessa fantasia, o que pra mim é o que eu espero de uma fantasia. Eu adoro mitologias, eu gosto muito, tanto que eu fiz o vídeo aqui pra vocês, então eu gosto desse tipo de leitura, e quando é tão rico como aqui em Filhos de Sangue e Osso, eu fico extremamente feliz, tanto que esse livro pra mim foi um dos favoritos, sem dúvida alguma. Agora, tem um detalhe extra, que depois que você lê esse livro, pelo menos pra mim, adorei, achei o máximo. Você consegue ver como que a autora ainda trata um pouco da questão de raça também, aqui nesse caso, não necessariamente de diferença de tons de pele, não necessariamente entre brancos e pretos, mas entre os magis e os não magis, né? No caso de sempre ter alguma raça ou algum povo que é inferiorizado por motivo algum, né? Nesse caso aqui, porque tem um cara no poder que é contra esse povo, então que destrói a cultura e que persegue, que tem a desigualdade social. Então a gente tem essa característica muito forte aqui no livro, e que fica mais forte ainda depois que você lê as notas da autora do porquê que ela escreveu esse livro. Então, assim, eu vou ler um trechinho aqui pra vocês terem uma ideia
da força que esse livro tem de representatividade. Então aqui ela fala que Filhos de Sangue e Osso foi escrito durante um período em que eu sempre assistia aos noticiários e via a história de homens, mulheres, crianças negras e desarmadas sendo alvejadas pela polícia. Eu sentia medo, raiva e desespero, mas esse livro foi uma das coisas que me permitiram sentir que eu podia fazer alguma coisa a respeito. E aí ela vem falando sobre várias outras coisas, um relato bem emocionante, de 2 páginas, mas bem emocionantes. E aí ela termina aqui falando, somos todos filhos de sangue e osso. E como Zélia e a Mari temos o poder de mudar o que há de mal no mundo. Fomos subjugados por tempo demais, agora vamos nos erguer. Então assim, depois de ler a nota da autora, esse livro ele ganha todo um outro significado, porque ele realmente é para falar sobre essa repressão, é para falar sobre essa injustiça racial, é para trazer essa polêmica assim à tona e num livro de fantasia. Então eu achei genial, eu acho que além de tudo que eu já falei aqui, como fantasia mesmo, ele se sustenta totalmente, é uma história muito envolvente, muito dinâmica, muito rápida e que tem uma cultura muito legal e ele ainda traz esses adendos que eu disse aqui pra vocês no final. Então não tem como não falar para não ler Filhos de Sangue e Osso. Eu acho que por mais que seja uma fantasia jovem, qualquer idade você deveria ler, eu acho que vai gostar sim. Vale, nem que seja só para conhecer uma cultura nova, para valorizar culturas diferentes da nossa, para sair um pouco do arco da Europa e dos Estados Unidos, para abrir os nossos horizontes e conhecer novas coisas. Então, eu acho que só por esse motivo já vale. É claro que a nota da autora traz todo um peso social para essa história também, que deixa ainda mais necessária essa leitura. Então fica aqui para vocês a minha dica de Filhos de Sangue e Osso. O segundo livro já está em pré-venda, já está inclusive na minha lista de desejados, porque eu quero muito continuar essa trilogia e vamos aguardar aí a adaptação, já que esse livro sim também já teve os direitos vendidos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram ou já conhecem Filhos de Sangue e Osso, deixa aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram dessa indicação. Eu vejo vocês na semana que vem e tchau!